Conseguem ver minha tela aí? Só para confirmar. Sim. Beleza. Esperar só mais um minutinho, só para o pessoal estar entrando aqui. Estou vendo subir aqui o número de participantes da sala, a gente já começa. Vamos lá, acho que a gente já tem bastante gente na sala, a gente já pode dar o pontapé inicial aqui. Aqui. Bom, conseguem ver minha tela aí, né? Sim. Ótimo, vamos lá. Então vamos dar início aqui. Bom, pessoal, boa tarde. Bem-vindo a todos. Obrigado pela participação de vocês aqui no nosso webinar. Esse webinar está sendo organizado pela Simplist e vai tocar num tema que eu acho que é super importante, super relevante. E eu estou bem feliz aqui. A gente tem um timaço hoje aqui para compartilhar perspectivas, experiências, planos. E então, sem mais delongas, vamos começar aqui. Um contexto rápido aqui, depois as meninas vão se apresentar, mas a gente tem hoje tanto a perspectiva do mercado quanto das instituições. Quem já participou dos eventos da Simplist sabe que a gente sempre tenta buscar diferentes perspectivas e hoje aqui não vai ser diferente. Rapidamente sobre a Simplist, para quem não conhece ainda, né, a Simplist é uma empresa global cuja missão é apoiar as instituições nas suas estratégias de desenvolvimento de carreiras e empregabilidade para seus alunos. Então, a gente é muito focado em ajudar as instituições no sucesso do aluno, que é o nosso objetivo final. É uma empresa aí que nos últimos 20 anos tem tido muitas experiências muito interessantes. Hoje a gente atende mais de 1.300 instituições em vários países do mundo. Então, toda essa experiência e esses anos aí de bagagem aí tem trazido vários resultados positivos. E a gente busca sempre conectar essas pessoas e compartilhar essas experiências. E para resumir, se a gente fosse resumir a atuação da Simplist em 4 grandes pilares, a gente tem a parte da tecnologia, que é a nossa ferramenta que chama CSM, que é Career Service Management, que é uma plataforma para a gestão dos projetos de carreiras e empregabilidade nas instituições. A gente tem os serviços de consultoria, onde a gente ajuda as instituições a criar e acompanhar os projetos de empregabilidade. A gente produz muito conteúdo com foco no ensino superior, então falar de carreiras para o aluno da graduação e pós-graduação. E o quarto pilar, que tem tudo a ver com esse nosso momento de hoje aqui, que é comunidade. A gente sempre encoraja o debate e sempre que possível a gente conecta as pessoas, as instituições, para poderem trocar experiências e junto a gente crescer nesse sentido. Tá? Rapidinho aqui, eu vou trazer alguns dados só para abrir a conversa e depois logo vou passar o bastão aqui para as nossas convidadas. E aí, para a gente começar aqui, eu acho que todo o nosso foco, a gente sempre parte do princípio que a gente está trabalhando aqui para ajudar o aluno e o nosso principal objetivo deveria ser o sucesso desse aluno, né? Então, alguns dados aqui de uma pesquisa da Wiley, como é que está se entendendo a tendência e o perfil desse aluno, né? Um aluno que cada vez mais vai ter esse mindset de consumidor, vai ser mais crítico com relação à qualidade das experiências, vai querer mais personalização, vai querer perceber de uma forma tangível os resultados ou o retorno do investimento dele na graduação, né, no ensino superior, não só o investimento financeiro, mas também o investimento de tempo, né? Ele vai buscar cada vez mais experiências engajantes, né? Então, uma experiência um pouco crítica do modo tradicional focado no professor e agora trazendo o aluno como protagonista do processo educacional, né? Então, atividades mais vinculadas, mais próximas da prática, mais imersivas, e aqui as tão famosas soft skills, né? Cada vez mais o mercado vai demandar, vai cobrar isso e o aluno vai virar para a instituição
e vai querer ver isso refletido também na oferta que ele recebe da instituição. Então, essa é uma tendência de como vai ser o perfil desse aluno. Se a gente olha para o futuro do trabalho, olha para o mercado de trabalho, a gente vê assim que a grande tônica aqui é o que é uma transformação contínua e cada vez mais rápida, né? E talvez o grande acelerador disso é justamente a evolução tecnológica, a automação, a inteligência artificial. Isso vai fazer com que, como a gente já ouve bastante em vários lugares, né, muitos empregos ou posições terminem ou sejam impactados diretamente, mas também se abra muitas das oportunidades. Só para entender esse gráfico aqui, quanto mais clara a barra, né, da posição aqui ou da profissão, maior o percentual de pessoas ou profissionais com formação no ensino superior. Ou seja, se a gente olhar aqui para os próximos 10 anos, que é o que fala esse gráfico, qual que é a tendência de novas oportunidades ou novas posições, está muito maior, está muito mais concentrado naquelas posições que demandam pessoas com uma maior formação, com ensino superior. Né? Então, aqui a gente reforça a importância do ensino superior. Então, acho que é um dado bem importante que a McKinsey trouxe nessa pesquisa aqui. E essa transformação, essa velocidade, o que isso impacta? Qual que é a tendência que vem desse outro relatório da Korn Ferry aqui? Essa velocidade, essa demanda vai gerar um gap de habilidades, de skills da força de trabalho, que hoje já é uma previsão de 3% da força de trabalho tem esse gap, e a partir dessa deficiência, vamos dizer assim, de habilidades da força de trabalho, isso hoje já gera um prejuízo de mais de 2 trilhões de dólares, né? Se a gente for comparar aqui, é mais ou menos o PIB do Brasil. Se a gente olhar para 5 anos, em 2025, aqui a gente tem uma tendência de crescimento desse déficit na força de trabalho e no consequente prejuízo. Esses 6% de déficit vão gerar aí um prejuízo em torno de 3,8 trilhões de dólares, que é mais ou menos comparável ao PIB atual da Alemanha. Se a gente olhar para 2030, daqui a 10 anos, esse prejuízo pode chegar a 8 trilhões e meio de dólares, que é quase 2 vezes o PIB do Japão. Então, aqui fica bastante claro esse desafio, né, o quanto que tem essa tendência a ter esse descolamento da entrega das qualidades ou das habilidades que o mercado demanda, mas também onde a gente tem desafio, a gente sempre tem uma oportunidade. Se a gente olhar para dentro da instituição, que é um ator fundamental nesse processo de formação do mercado de trabalho, a gente vê uma série de oportunidades. A gente trouxe também aqui uma visão que eu acho que ficou bem interessante da Korn Ferry, também nesse mesmo relatório, que é nessa intersecção, nessa interação entre pessoas e mercado de trabalho, entre a indústria e as pessoas, é onde estão essas oportunidades. E a gente tem duas grandes áreas, vamos chamar assim, né? Aqui na esquerda da tela, aqui, aquelas oportunidades mais disruptivas, e a gente tem visto cada vez mais iniciativas que trabalham uma formação bem focada para um nicho de mercado ou que atendem uma demanda muito específica, principalmente, por exemplo, a gente pensar hoje em desenvolvimento de software, né? Trabalha muito uma formação específica para o mercado, e quando a gente vai para o outro lado, que os habilitadores, a gente fala de uma formação mais completa, né? Que aí aqui é onde estão as instituições de ensino superior, que é onde a gente vai concentrar a nossa conversa hoje, que principalmente nesses dois pontos aqui, que é a colaboração, o poder e as oportunidades que estão na colaboração entre a instituição e o mercado de trabalho, e nos novos mercados ou as novas oportunidades que as universidades podem desbravar, podem trabalhar nesse novo contexto para acompanhar essa demanda do mercado que é bastante acelerada, né? E tende a ficar cada vez mais acelerada. Antes de passar a bola aqui para a nossa primeira convidada, o último ponto aqui, se a gente puder resumir esses principais desafios das instituições nesses próximos anos, os obstáculos que a gente tem que contornar e achar uma maneira de entregar uma solução mais adequada hoje. O primeiro deles é a escala. Se a gente pensar hoje que essa demanda vai ser muito mais contínua, vai mudar muito mais, a gente vai falar de upskilling, reskilling, né? Vai ser aqui, a gente fala muito do lifelong learning, né? Então vai ser um processo contínuo. A gente teria que, para 2030, praticamente dobrar o número de matrículas para atender essa demanda. A gente sabe que isso é inviável por várias questões. Então, como é que a gente consegue ter uma alternativa que consiga trabalhar isso de uma maneira diferente, né? A flexibilidade, cada vez mais o perfil dos nossos alunos vai ser mais heterogêneo, né? Então, a gente tem cada vez mais aqueles alunos que não saíram direto do ensino médio, entraram na universidade, foram para o mercado de trabalho e vão fazer uma graduação mais para frente, ou vão fazer uma segunda graduação procurando uma mudança na carreira. Então, cada vez mais o público vai ser mais heterogêneo e eu vou ter que ser mais flexível na minha oferta para esse público, né? E o que eu já comentei aqui, que são os alinhamentos das competências. Como é que a instituição consegue
acompanhar esse ritmo do mercado, das mudanças do mercado, para conseguir continuar entregando uma força de trabalho, um profissional mais alinhado ao mercado. E aí, para terminar, eu trouxe acho que dois dados bem importantes que falam sobre isso, né? Em média aqui, né, segundo a Red Brick, 18 meses é o tempo médio para se desenvolver um curso de graduação e 5 anos é o ciclo para a gente renovar ou revisitar esse curso, né? Se a gente pensar que o mercado do lado está muito mais acelerado, a gente tem um gap de velocidade aí. Se a gente olhar para fora, para o mercado, segundo uma pesquisa da Pearson, apenas 13% dos gestores de RH afirmaram que sentiam o recém-formado pronto para trabalhar. Então, aqui fica muito claro esse gap, né? Então, eu trouxe só esses pontos só para dar o pontapé inicial, que dá um pouco de cor para essa discussão, e eu vou passar aqui agora o bastão para quem vai falar agora, a próxima pessoa, que é a Luciana Madri. Ela vai se apresentar e vai começar esse papo com a perspectiva justamente do mercado de trabalho, tá? Vou passar a bola para ela aqui. Tá contigo aí, Lu. Tá certo, obrigada, Madeira. Estão vendo a minha tela? Estão vendo. Bom, gente, boa tarde a todos. Obrigada pelo convite, Madeira, Simpliste, pela oportunidade da gente falar nesse tema que é assim, o tema de mercado, de carreira e toda essa movimentação, todo esse contexto que tu trouxe, Madeira, é o que fez com que eu, há 3 anos atrás, tomasse a decisão de fazer uma grande transição, de sair da carreira executiva e de montar, né, de criar a Self Guru, junto com a Fábio Marcon, que é minha sócia, que é uma plataforma digital de desenvolvimento de carreira e desenvolvimento profissional. Que até eu vi ali, né, tava ali dos disruptores, ali tinha uma linha que eu acho que a gente se encaixa. E a ideia... A ideia, e sempre assim, eu tenho sempre participação especial em todos os webinars que eu participo. A gente combina tudo. Só um segundo. Isso acontece, né? Nas lives de hoje em dia é isso aí, né? A vida como ela é. Vida real, vida real. Vida real, é isso aí. Eles estavam calmos até agora, desculpa. Mas, voltando, então, assim, a Self Guru, ela é um pouco dessa resposta, ajudar as pessoas a trabalhar a carreira e trabalhar desenvolvimento dentro desse novo contexto, né? E até a gente conheceu o Madeira e a Simpliste, justamente buscando fechar esse quebra-cabeça dessa relação também da questão de carreira junto com as universidades, né? E vocês continuam vendo a minha tela? Estamos vendo. Então tá bom. E aqui eu vou falar, então, eu gosto de começar, assim, trazendo uma reflexão. A Flávia, que fez esse post, ela foi uma colega minha, e eu tenho a minha experiência, assim, sempre na área de tecnologia, trabalhando tanto em consultoria, em grandes empresas, que é uma área que puxa muito, né, essas questões mais disruptivas em relação à formação, em relação à carreira. E ela postou isso, né? Todo mundo pergunta se a empresa tem plano de carreira, e eu costumo devolver com a mesma pergunta, né? E você tem? E eu acho que esse post, ele é recente, ele é talvez de 1 ano e meio atrás, mas ele resume muito o que está acontecendo com aquele egresso, né, da universidade, ou ainda quem está na universidade e que está buscando uma oportunidade dentro das empresas, que antes era essa postura de eu vou na empresa e eu vou ver o que ela tem a me oferecer, né? E claro que a empresa e as empresas querem trazer os melhores talentos e elas também se esforçam com práticas para isso, mas cada vez mais os melhores talentos são aqueles que também sabem o que querem,
né? Então, e que não estão esperando que a empresa traga a resposta de um plano de carreira, até porque cada vez mais, com todo esse ambiente que o Madeira descreveu e que a gente né, tá tão cansado de escutar, de mundo VUCA, né, da revolução digital, isso tudo é dentro desse contexto que não cabe mais essa pergunta. E isso nos mostra bem como que mudou a visão, né, de carreira, que até vinha dessa questão mesmo de carreira, de seguir um trilho, que há um tempo atrás, quando a gente olha lá no passado, bem mais passado, né, era uma decisão até familiar do que o meu pai fazia, eu fazia também. Depois, com a Revolução Industrial, começou as pessoas ficarem, vincularem, né, a decidir a carreira no contexto da organização. Teve uma evolução com a era da informação, mas ainda dentro desse contexto mais estruturado, né? E agora, com tudo que a tecnologia propiciou do ponto de vista de construção de contatos, né, de ferramentas de webinar, enfim, de ferramentas de colaboração, das empresas buscando os talentos onde eles estiverem, né, independente se é onde a base da empresa está, fazendo parte do trabalho na Índia, em outros lugares que não são onde a base industrial da empresa estava, que antigamente era a base, né? Isso transformou o paradigma que se busca de carreira da pessoa ser o que a gente chama de combinatório, de a pessoa certa para o lugar certo, e cada vez mais a gente fala de construção, de life design, em que a pessoa vai buscando alternativas, né, de acordo com o seu contexto individual. E nisso, a sua própria experiência, a agilidade de aprendizagem é que vai fazendo com que ela vai construindo a sua carreira, e não uma sequência de cargos. Por que isso é importante, né? Do que o mercado está buscando, né? Essa busca desse protagonismo. Porque cada vez a gente vê uma evolução das relações em que o trabalho está se desconectando dos cargos, né? Os cargos se desconectando das empresas e as empresas se transformando em grandes plataformas que podem, para fazer o trabalho que precisa ser feito, utilizar de trabalhadores CLT, pode usar de terceiros, pode usar de robôs, pode fazer um trabalho de crowdsourcing. Então, cada vez mais existe uma grande variedade de possibilidades para que a empresa faça o sourcing daquelas posições daquele trabalho que precisa ser feito, né? E para isso, o que a gente vê, assim, é que tudo isso está acontecendo, todo esse contexto que o Madeira também trouxe mais dados, né, de como que as coisas estão mudando, mas a gente vê pesquisas recentes, assim, né, que, por um lado, uma última da Mercer falando de tendências, que os executivos veem que para esse novo mercado e para tudo que ele vai significar de competências, é uma estimativa, né? Eles acreditam que só 45% da sua força de trabalho vai se adaptar a esse novo mundo do trabalho, né? E por outro lado, 16% das organizações, né, estão realmente fazendo investimentos significativos em aprendizagem e desenvolvimento que vão mudar esse contexto. Então, pelo lado, me parece assim que hoje
assim, talvez as organizações esperam das instituições de ensino, as instituições de ensino ou esperam do indivíduo, o indivíduo espera da instituição de ensino. Então, assim, ninguém está 100% preparado para isso. O indivíduo não está preparado, as organizações não estão preparadas, né? E as instituições de ensino também têm um caminho a seguir aqui. E aí, eu acredito que quando a gente fala do que o mercado está demandando, eu coloquei assim só para brincar, né, no Google habilidades do futuro, e veio 137 milhões de resultados, né? Então tem lista de todas as formas que a gente pode querer, né? Todo mundo escreve, a Forbes escreve, a Fortune, as grandes consultorias, o Fórum Econômico Mundial, né? E essa é a primeira lista aí que eu acho que ela é bem ilustrativa e por isso eu deixei aqui. E eu diria que sempre a gente fala da habilidades do futuro, mas eu vejo que o mercado de trabalho, assim, dentro da Self Guru, a gente atua com empresas em desenvolvimento, a gente faz trabalhos de mapeamento estruturado, de assessment, de liderança, de top talents, de pessoas que vão crescer dentro das organizações. E para isso, a gente mapeia as competências que a gente vai avaliar, né, dentro desses processos. E isso já é o que as empresas esperem, né? Assim, flexibilidade cognitiva, o que a gente trabalha Learning Agility, é algo que muito frequentemente é uma competência que a gente avalia, né? Negociação, a questão aqui dentro de negociação tem a questão de gestão de conflito, de influência, a questão de cada vez mais para entregar um trabalho, precisar ter que lidar com vários interlocutores e não ter as coisas não serem decididas naquela matriz de controle, né, antiga que o chefe mandava, todo mundo fazia. Então isso é extremamente necessário. A orientação para servir dentro muito nas questões de liderança, a forma como é vista a liderança, como alguém que tira obstáculos, que dá uma visão e tira obstáculos para o seu time conseguir trabalhar. Julgamento gerencial, a gente começamos a utilizar no ano passado um instrumento de assessment específico de julgamento gerencial e tomada de decisão. Então, que nos mostre o quanto que a liderança consegue, dentro de um cenário mais complexo, tomar decisões que são efetivas. Aí tem o pensamento crítico também, está em todas, assim, junto com o pensamento estratégico, com a visão sistêmica e com a capacidade de propor soluções, que na verdade está por trás, né? Acho que disso tudo a pessoa ela vai construindo esse pensamento crítico e a partir daí ela consegue trazer, junto com isso e com outras ferramentas, trazer a resolução de problemas complexos. Então, eu acredito que um dos grandes descompassos é que às vezes ainda se olha nessa lista como algo do futuro, e eu acho e assim eu vejo que muitas empresas já estão exigindo isso, estão querendo desenvolver e já utilizam esses conceitos nos seus processos de seleção. E aí, nessa semana aconteceu, numa conversa com um cliente, ele trouxe um caso, né, de uma posição que ele tinha, e foi coincidência, eu achei que seria relevante trazer para a discussão aqui. Ele tinha um cliente numa região que tem 5 faculdades de engenharia, então tem bastante oferta, né? Ele tinha uma vaga para estagiário, 20 candidatos pré-selecionados, e eles fizeram uma prova básica, assim, junto com o uso de Excel, de matemática, e ele disse que alguns não conseguiam, assim, fazer cálculo de metro cúbico, né? E a maioria não passou na prova. E eu vejo que isso é
então, assim, isso faz com que acho que o desafio para a instituição de ensino seja ainda mais relevante, porque eu acredito que se depara assim com quando a gente olha para todas essas mudanças de mercado e o que se quer e cada vez mais sofisticação, né, das competências, das soft skills e do que as pessoas são capazes de entregar e de construir. E, por outro lado, também uma base, assim, né, pessoas que talvez estejam ingressando no mercado com uma base que não seria ideal, né? E que isso compromete, né, a questão de pensamento crítico, a questão de resolução de problemas complexos e tudo mais. Então, e dentro desse gap, e até do próprio gap que o Madeira trouxe lá no início, né, ele falou em reskilling, e eu acho que talvez esses termos de reskilling, upskilling já estejam né, no dia a dia de vocês, assim, de conhecimento, e isso é algo tão grave e relevante, né, porque tem um impacto econômico disso, não só do ponto de déficit no sentido de negócio, né, mas realmente de como que as pessoas vão fazer essa transição, que isso é um dos projetos prioritários, assim, dentro do Fórum Econômico Mundial, e tem agora um projeto que é Reskilling Revolution 2030, que é justamente de trazer os stakeholders para fazerem essa discussão e essa tomada de ação, porque também, assim, são cada vez mais, né, as soluções precisam, acho que assim, o que o Fórum Econômico Mundial precisa fazer é bem complexo, porque ele precisa trabalhar nessa complexidade com todos esses stakeholders e trazer soluções na velocidade que é necessária. É bem complicado, porque a gente está falando de 5 anos, a gente está falando de 10 anos para ter esse déficit de 1 bilhão de empregos em 2030, né? Então, o que eu achei assim, bem interessante, cruzando esse dado com essa última pesquisa de capital humano da Deloitte, em que dentro da pesquisa deles, né, eles pediram para que as pessoas identificassem quais as organizações que seriam responsáveis pelo desenvolvimento da força de trabalho. E aqui estão vendo que as pessoas estão apostando nas empresas, né, 73%, depois os indivíduos, só depois, com 19%, as instituições de ensino, né? E a gente viu lá no início que também as empresas não estão tão preparadas assim, né? Então, quem é que vai requalificar? Quem é que vai não só requalificar, como também e os novos, né, entrantes, qualificar? E para mim, assim, também vendo do ponto de vista de oportunidade, é uma oportunidade gigante para as universidades, né? Porque a necessidade, quando a gente fala se existe necessidade de lifelong learning, é que alguém precisa estar à frente disso, né? Então, existe, acredito que sempre que a gente pensa num negócio, né, de ter mercado, parece que mercado não vai faltar para as universidades. E eu acredito que algumas áreas, as principais oportunidades são, assim, de uma construção de uma nova mentalidade de carreira. Então, assim, para mim, a questão de entendimento do que se busca do indivíduo, do que ele vai enfrentar no mercado de trabalho, de que as habilidades, o quanto que ele consegue gerar de valor é que são a moeda de troca dele e não o diploma, que a aprendizagem ela vai ser contínua e não só um evento, e que
emprego não é a única alternativa de carreira, né? Porque daqui a 5 anos o mercado já vai estar bem, quem está entrando hoje, né, numa universidade vai encontrar um mercado bem diferente. Então, acho que a universidade tem um espaço importante para fazer esse aculturamento do seu público. Eu também vejo uma oportunidade, uma necessidade até, assim, de recuperar esses fundamentos básicos. Assim, esse caso que eu trouxe do estagiário de engenharia não é o primeiro. Assim, eu já tive empresas em que a gente, para cargos com formação universitária, chegou na conclusão de ter que fazer prova de texto, né? Assim, de produção de texto. Então, eu acredito que em algum lugar as pessoas, isso vai aparecer, né? Ela não vai conseguir se desenvolver. Então, recuperar esses fundamentos básicos para que isso habilite as pessoas a realmente conseguir desenvolver competências mais sofisticadas. E, por último, assim, investimento nesse desenvolvimento de soft skills de uma forma mais profunda e alicerçada na experimentação. Eu vi que isso também está de outro formato, até naqueles pontos que o Madeira trouxe, né? Mas da importância, né? De trazer cases, de trazer experiência, de trazer... e, para mim, a experimentação não só da questão, assim, por exemplo, de cases, né? Mas também, e eu acho que isso vale não só para a linha de administração, mas para todas as áreas. Cada vez mais o especialista ele não consegue resolver as coisas sozinho, né? Todas as áreas se especializaram muito, né? Então, uma pessoa de marketing não resolve um problema de marketing sozinha. Né? Precisa trabalhar com outras áreas. Então, eu vejo assim que conseguir trazer esse mindset que também traz a questão de trabalho em equipe e tal, que são pontos que as empresas também solicitam, reúnem aqui assim as grandes oportunidades para as universidades dentro desse mercado que está se propondo e que vem com uma agressividade bastante grande, né? E aí, agora eu estou super curiosa para saber das experiências que a gente vai escutar com a Fernanda e com a Isabela, né? De como que as universidades estão se movimentando dentro desse contexto. Legal. Muito obrigado, Lu. Acho que é super importante a gente partir aqui dessa visão do mercado. Eu vou passar a bola aqui agora, então, para a Fê. Deixa eu achar ela aqui. E enquanto eu passo aqui a bola para ela, eu vou disparar que vocês aqui provavelmente vão receber aí da gente uma pergunta, até para dar um pouco de interatividade aqui. Eu estou enviando uma pergunta para vocês, a gente vai enviar durante aqui a nossa conversa, para a gente conseguir, inclusive, usar no final para esse fechamento aqui da nossa conversa, tá? Então... Vocês estão vendo minha tela? Eu só abrir aqui a consulta rápida, Fê. Tá bom. Poder só responder. Basicamente aqui grande parte do público aqui é instituição de ensino, né? E a gente quer saber do pessoal que está aqui participando com a gente hoje, quem tem a área de carreiras, quem não tem, daqueles que tem, se cuida basicamente da gestão dos estágios, ou se também tem uma área, ou um time, ou alguém que olhe também mais carreiras, né? Então é até legal para a gente ter aqui uma ideia do público total aqui, de quem, em que pé está isso em cada uma das instituições que está com a gente aqui hoje. Aqui, o pessoal respondendo. Legal, ó. A grande maioria aqui está respondendo carreiras e estágios. Vou fechar aqui mais 5 segundinhos para a gente não se alongar muito no tempo. Então tá, fechou. Então aqui 87% dos nossos convidados aqui tem uma área que cuida de carreiras e estágios. Legal, fiquei bastante feliz com esse número, com esse dado aqui. Bom, passo agora então para Fernanda Vio para falar um pouquinho do case da Edux.
Vocês estão vendo, né? No modo apresentação. Estamos vendo sim. Vamos lá. Bom, prazer, meu nome é Fernanda, eu sou gerente de desenvolvimento do aluno, eu sou recém-adquirida da Edux, a Edux comprou a Adtalem, que era um grupo americano de educação, então faz 2 meses que a gente está no chapéu Edux. E aí, como a Edux é uma marca nova, que na verdade é uma holding, né, que começou com a Estácio, que tem 50 anos, então eu trouxe aqui para vocês só um panorama, né, de como a gente está organizado agora. Então, são 700 mil alunos em todo o Brasil, acho que é o segundo ou terceiro maior grupo de educação. Tem uma universidade, 13 centros universitários, 53 faculdades e 900 polos EAD, e várias dessas marcas aqui com atuação nacional, que muitos de vocês já conhecem. E aí, respondendo, né, porque a colaboração entre as instituições de ensino e a empresa é o futuro do ensino superior. E ouvindo muito o que a Lu falou, eu acho que parece que se a gente tivesse combinado não teria dado tão certo, porque você termina do jeito que eu começo, que é não se faz nada sozinho. Então, eu acho, né, a gente vem estudando bastante isso, eu até, vale ressaltar, eu estou na minha 4ª transição de carreira, eu fui repórter, fui assessora de imprensa, fui marqueteira, e faz 2 anos que eu estou trabalhando com desenvolvimento de pessoas, tanto empreendedores quanto alunos, e eu tenho visto cada vez mais o quanto que o ecossistema de ensino e aprendizagem ele precisa desse relacionamento vivo com as empresas. Por tudo isso que a Lu disse, não é fácil para ninguém, mas ninguém está sozinho. Então, as empresas vêm procurando cada vez mais as instituições, às vezes com projetos bem estruturados, outras vezes com uma dor, estou precisando de gente para recrutar, e não estou conseguindo preencher minhas vagas. E as instituições também, assim, o meu portal de vagas está pouco para o meu aluno. Eu não estou conseguindo entregar um aluno que tenha vivências em que ele consiga fazer um início de carreira saudável. Então, o que é o caminho já trilhado, que até um pouco saiu na enquete? O que já tem quase todas as instituições? Um portal de oportunidades, feiras de carreira, semana de empregabilidade e ferramentas mais técnicas, como construir um currículo e tal. Isso aqui são coisas muito importantes, que a gente não pode deixar isso aqui de lado nunca. A gente mesmo na Edux está organizando agora, a partir da semana que vem, uma feira virtual de carreiras. A gente conseguiu levantar num trabalho, eu diria quase hercúleo, 4.000 vagas no Brasil todo. A gente falou com mais de 100 empresas. E, por um lado, foi muito hora o WhatsApp do time, mas, por outro lado, foi uma oportunidade incrível de saber o que está acontecendo agora com as empresas. Então, da última semana para cá, a gente rodou 100 empresas. E a gente conseguiu, grandes empresas vão participar da feira, empresas regionais, e a gente está bem animado em pensar assim, né? A gente conseguiu oferecer para o aluno o que ele está precisando agora, que é complementar a renda dele. Então, as feiras de carreiras, elas continuam sendo muito importantes. Mas o que a gente veio aqui falar é o caminho futuro, que é o presente, que é também um pouco o que a Lu trouxe, né? Não está tão distante assim. Então, o que a gente vem percebendo, isso a gente já vinha muito da Adtalem, e a Edux com a Estácio tem essa veia de parceria muito forte, que é um ambiente colaborativo entre as empresas, dinâmico, precisa ter uma agenda, precisa ter conversa, não dá para a gente falar com as empresas de vez em quando, e diverso. As empresas estão com uma demanda muito intensa e estão puxando essa pauta de diversidade de pensamento. Então, a gente tem a TIM procurando a gente fazer um processo seletivo de PCD, a Ambev vai fazer um processo seletivo só para pretos. Então, isso vem acontecendo e a universidade tem que fazer parte desse ecossistema. E aí, aqui eu coloquei, né, a gente fala tanto de networking pessoal, a gente, né, tem o LinkedIn, tem que ir nos cafés, a gente tem isso é tão falado quando a gente pensa em carreiras, mas a gente não leva esse conceito de networking com as empresas entre instituição e empresas. Então, o que a gente vem trabalhando muito é o networking, ele não precisa ser só com o departamento de seleção, com recursos humanos. A instituição tem que conversar com toda a empresa, porque, como a Lu também disse, não se faz marketing sozinho, não se faz. Hoje mesmo, eu estava te ouvindo, a minha reunião da manhã foi inteira dividindo com a equipe resolução de problemas complexos. A gente tinha um monte, né? E aí, assim, uma pessoa de uma área falando com outra e tentando ver como é que a gente resolve, mais cabeças pensando. Então, aqui eu coloquei, né, a lógica do ganha-ganha. Então, na instituição, os alunos, os professores e o corporativo, eu acho que o administrativo tem um papel
muito importante no desenvolvimento dessa relação. E nas empresas, a gente tem que falar com TI, a gente tem que falar com vendas, a gente tem que falar com operações. Isso aqui, como, né? Que esse é o mais, a gente está sempre dominado pela rotina, um monte de coisa para fazer, um monte de reunião. A pandemia deixou isso ainda mais intenso. E aí a gente, lá na Adtalem, era um projeto que eu tocava e que eu tive o prazer de trazer ele para a Edux. Então, a gente tem um projeto que chama CASA, que é uma coordenadoria de apoio e suporte ao aluno, que a gente colocou um nome romântico de Ikigai, que Ikigai é aquela filosofia japonesa de que o melhor lugar para a gente estar é onde a gente faz o que a gente ama fazer, o que o mundo precisa, o que você pode ser pago, o que você faz bem feito. Então, isso aqui é o que a gente quer despertar no nosso aluno, que é um pouco do começo da conversa do Rodrigo, que é o protagonismo. O aluno precisa fazer autorreflexões, ele precisa saber que essas reflexões são dele. O nosso papel, como o próprio nome do projeto diz, é o apoio e o suporte. E aí, como é que a gente foi organizando esse projeto para que ele saísse do papel? Ele está com 2 anos já, o Rodrigo pegou ele bem no comecinho, em 2018, e a gente dividiu em 5 pilares, que fala muito disso que você trouxe, que vocês trouxeram, de que o soft skills, a gente precisa trabalhar o aluno como um todo. Então, o primeiro pilar que a gente trabalha é o vínculo com a vida acadêmica. A gente tem que ajudar o aluno, seja ele aquele que acabou de sair do ensino médio ou aquele que já está no mercado de trabalho e resolveu voltar a estudar, ele precisa trocar o chapéu de trabalhador para universitário ou de ensino médio para universitário. A gente precisa ajudá-lo a criar esse vínculo, porque tudo que a gente tem um vínculo emocional e afetivo, a gente tem mais garra para persistir. Então, aqui a gente tem alguns programas que a gente chama de padrinho veterano, que um veterano faz uma lógica de apadrinhamento de um calouro. A gente ajuda na criação de grupos identitários, a gente faz com que esse aluno se sinta bem na instituição. O desempenho acadêmico fala muito sobre nivelamento, então a gente tem cursos de Excel, de matemática, de português. A gente entende que tem um gap, né, estrutural do nosso país, que é nosso papel ajudar esse aluno para que ele se sinta mais confortável na cadeira de universitário. E depois a gente tem monitoria, a gente tem grupo de estudo, então outras atividades que estão dentro desse pilar. O pilar equilíbrio emocional, ele vem a cada mês, não diria nem a cada ano, né? A cada mês ganhando mais importância. A gente está fazendo um trabalho agora super intenso com esses alunos que estão em home office, né? Que estão trabalhando, que estão assistindo aula via plataforma. A gente sabe que não é uma tarefa fácil, existe conciliar a vida profissional com pessoal, existe ter um lugar tranquilo para estudar, existe o fato da internet. A gente sabe que no nosso país e várias regiões do Brasil a internet não chega de maneira adequada. Então, a gente tem feito vários webinars sobre sobrecarga, equilíbrio emocional, como é importante você continuar acreditando nos seus sonhos. Uma das coisas que a gente vem trabalhando muito é assim, ajudar esse aluno a não desistir desse sonho, porque senão depois, quando tudo isso passar, que a gente não sabe quando vai ser, mas ele vai ter um arrependimento, né? Se eu tivesse posto um pouquinho mais de energia, eu teria conseguido avançar mais um semestre ou 2. E aí eu pulo preparação para o mercado de trabalho, que eu vou falar mais para frente, para experiências complementares. A gente tem muitos estudos que falam que hoje em dia não é a sua carreira, mas os projetos que você liderou e que você cuidou. Então, a gente está desenvolvendo parceria com o Sebrae, com algumas multinacionais, com a Red Bull, de vivências empreendedoras, são desafios de empreendedorismo, além da Júnior tradicional, que tem um valor super importante em várias instituições, mas a gente entende que a gente tem que falar para o aluno o que é empreendedorismo, o que é o intraempreendedorismo, e as experiências internacionais, além do aprendizado de idioma, que amplia a bibliografia e o teu repertório, a sensibilidade cultural, que também é uma outra característica desse mundo. Você pode estar aqui em São Paulo trabalhando com uma pessoa da Índia, uma pessoa da China, então entender as diferentes os tons, né, do mundo é super importante. E aqui o Carreiras, a gente tem trabalhado o conceito de preparação para o mercado de trabalho, a gente ampliou o conceito de carreiras, em que a gente fala desde o carreira, currículos, preparar para uma entrevista, dinâmicas de grupo, como a gente começou a falar sobre soft skills, sobre habilidades portáteis, então saber fazer um PowerPoint, saber fazer mexer no Power BI, e um pilar dentro do mercado de trabalho, um dos temas, né, meu pilar é o tema, é o conexão com o mercado.
No Conexão com o Mercado, a gente expandiu como é que é o relacionamento das empresas hoje, né? O relacionamento mais orgânico. Sobe uma vaga no portal, a gente cadastra, às vezes a empresa vai fazer o processo seletivo dentro do campus, ou a gente encaminha alguns currículos que a gente tenha, que a gente avalia como bons currículos, isso é o default. Mas a gente expandiu um pouco isso, então a gente está bem em passos lentos, a cada conquista a gente comemora, então a gente tem conseguido fazer, por exemplo, conversa sobre tendências e desafios do setor. Foi o CFO da Azul conversar com os alunos do IBMEC São Paulo para falar sobre como é a vida de um CFO, quais as tendências do setor da aeronáutica. Então, foram algumas das iniciativas que a gente vem fazendo. Outra coisa que a gente tem é sombra de executivo. Então, a gente vai às empresas, a gente tem um projeto em que a gente mapeia as 25 principais empresas de cada região. Então, assim, a gente faz as 25 principais empresas de Caruaru, de Imperatriz, de Campinas, e são com essas empresas que a gente quer se relacionar, porque senão, no nacional e no corporativo, a gente sempre acaba ficando nas top 20 empresas do mundo, empresas mais admiradas, e a gente entende que a gente tem que ampliar isso para ajudar o nosso aluno na empregabilidade. Então, aqui tem várias outras coisas, eu não quero tomar muito tempo, porque eu dei uma olhada aqui, já quero que a Isabela possa falar. Então, a gente tem incentivado hackathon, a gente fez com a PepsiCo, eles trouxeram um desafio com uma questão de uma venda de um produto, e os nossos alunos colocaram a cabeça para pensar e deram soluções para eles. Workshop, por que uma pessoa da Procter & Gamble não vai contar como é que é um ciclo de desenvolvimento do produto, que o aluno vê tanto aquilo em matéria, em livro, em prova. Então, essas são algumas das coisas que a gente vem tratando. E aí, assim, tudo isso só acontece, né? Aqui eu trouxe para mostrar para vocês a gente por aí. Então, a gente participa de palestras da TIM, a gente faz palestras, traz executivos do mercado, aqui a gente foi visitar a Globo News, aqui é o pessoal todo assistindo um evento. E o que eu queria terminar, que o tempo é breve, a discussão é rica, é que assim, é um grande desafio, não é fácil, mas conforme os anos vão caminhando, as coisas fáceis não são tão simples e nem tem tanto sabor. Então, o que eu tenho para dizer assim, que é o nosso desafio, é um desafio enorme de planejamento, de persistência, de disciplina, não pode deixar o relacionamento morrer, e de mensuração de resultados. A gente, muitas vezes, por exemplo, a gente falaria com 100 empresas e não teria isso pautado, estaria nos caderninhos de anotação de cada um. A gente está colocando em planilha, a gente vai pensar uma série de podcasts para o segundo semestre, a gente vai ativar novamente essas empresas, que é nada mais do que o puro sangue networking, né? O networking é exatamente isso. Então, o que a gente entende é que esse networking ele gera um ambiente colaborativo, dinâmico e diverso de discussão. E o que a gente tem percebido muito, assim, que é muito bacana de se acompanhar, é que as empresas estão muito abertas. A gente conversou com o Facebook, com o Google, com a Amazon, com o Bradesco, e todos assim, o que vocês quiserem fazer, eu estou dentro. Então, voltando lá para aquele slide, é um ganha-ganha que eu acredito bastante e eu acho que tem muito futuro por aí. Era isso, obrigada. Obrigado, Fê. A gente sabe que o tempo fica curto, né? Mas como tu disseste, é um assunto super rico. Assim, a gente pode ficar horas falando aqui. Muito obrigado. Antes de passar a bola para a Isa, vou soltar mais aqui uma perguntinha para o pessoal, que eu acho que tem bastante a ver com o que tu falaste aqui de mensuração de resultados e da gestão, que muitas vezes a gente acaba não fazendo, né? Que é basicamente que tipos de indicadores a gente utiliza e as instituições utilizam para avaliar o sucesso do aluno. A gente colocou aqui as 3 principais, mas as que são já vai nos dar também uma boa ideia aqui, que é só o desempenho acadêmico, que geralmente é o mais comum, até porque é o mais fácil e o mais lógico, né? Alguma maneira de fazer acompanhar essa colocação do mercado logo após a formação, que é até mais fácil um pouco de ter esse contato com o aluno, e depois acompanhamento profissional do egresso, que aí fica um pouco mais difícil essa conexão com os alunos, né? Então, vou deixar aqui aberto mais um pouquinho para o pessoal responder aqui, enquanto depois vou passar a bola para a Isa. Que a coisa já está mais equilibrada aqui nessa enquete. Mais 10 segundinhos aqui para fechar 1 minuto.
Basicamente, aqui a maioria, 62% desempenho acadêmico, 46% acompanhamento profissional do egresso, que é bastante, e 23% colocação no mercado logo após a formação. Então, tá bem distribuído aí, né? Legal. Vamos passar aqui para a Isabela. Então, tem várias Isabelas na minha lista aqui. Vamos ver se vai cair para ti, Isa. Apareceu. Então. Apareceu? Tá bem. Só me confirma quando você estiver vendo a minha tela, Rodrigo. Já estamos vendo. Já está vendo. A tela cheia, né? Isso. Então, falar um pouquinho da PUC e do que o PUC Carreiras tem feito, né? Da PUC Paraná, o que a gente tem feito dentro da nossa área de carreiras, o que a gente tem para mostrar. Então, um pouquinho antes sobre mim. Eu sou formada em administração, tenho especialização em marketing também. Atualmente eu sou responsável pelo projeto de alumni da instituição e dou suporte também ao portal de carreiras e aos nossos projetos de desenvolvimento dos estudantes, né, de competências de modo geral. A PUC conta hoje com aproximadamente 23 mil alunos de graduação e pós-graduação, em torno de 1.200 membros do corpo docente, 280 laboratórios de ensino e mais de 60 programas de graduação, 16 mestrados e doutorados em 4 campos, né? Curitiba, Londrina, Maringá e Toledo, além dos campos EAD, dos polos EAD. Então, como área, né, a gente começa a entender que há uma necessidade de um triângulo, digamos assim, né, que envolva a universidade, o estudante e o mercado. O nosso foco é sempre preparar o estudante para o mercado, né? Ele vai ter aí algumas trilhas de carreira, vai passar por muitas coisas, mas o nosso foco é preparar ele para o que ele vai viver no dia a dia. Ele vai ficar 5, 6 anos com a gente, e a gente quer que ele se desenvolva e que ele tenha, de fato, sucesso, né? E para isso a gente precisa estar ciente de algumas características, né? Então, hoje a gente percebe que não adianta preparar o estudante só pensando em emprego, né? A gente precisa trabalhar as habilidades dele, para que ele se mantenha trabalhando mais o tempo que for possível com as habilidades que ele tem, né? A gente já vê várias pesquisas que dizem que durante a vida útil de trabalho de uma pessoa, ela vai passar por pelo menos 5 profissões, né? Então, vamos usar isso a favor desse estudante, vamos usar isso a favor dessa pessoa, conscientemente de que ela vai precisar estar o tempo todo aprendendo, né, nas questões de lifelong learning, e que a gente tem todo aí um desenvolvimento de competências que tem que ser constante na vida e para o desenvolvimento das trilhas dessa pessoa. Falando de área, né? O PUC Carreiras já existe na instituição desde 2008. A gente tinha uma função bastante operacional, né? A gente cuidava basicamente da gestão de estágios e de orientação de carreira. E a partir de 2018 a gente passou por uma reestruturação e a gente sai desse viés mais operacional e passa para um viés mais estratégico dentro da instituição. A gente continua cuidando da gestão de estágio hoje de uma forma muito mais preparada, com sistema, que nos ajuda de fato a fazer a gestão desses processos. A nossa orientação de carreiras, que eu acho que é essencial para o processo e auxilia demais os estudantes. Hoje a gente tem um processo de retenção da instituição e fidelização dentro do setor também. Então, todo estudante, antes de fazer um trancamento de matrícula ou de mudança de curso, passa com a gente para a gente fazer um preparo e auxiliar esse estudante. E depois disso, a gestão do aluno. Então, um pouquinho aqui do que a gente percebeu, né? Nesse processo, que a gente precisava mapear a jornada, fazer gestão de indicadores. O pessoal da Simplicity diz que nós na PUC somos loucos por números, e somos mesmo. Acho que
é uma excelente forma de mostrar para que os resultados que a gente tem para a instituição. A gente passou a ter o portal de carreiras, né, da Simplicity, que nos ajuda na gestão, na busca de oportunidades, de fazer esse relacionamento, inclusive com as empresas, né? A gente passou por um processo de revisão de documentação, aprofundamento da legislação, aproximação com os nossos docentes, com os empregadores de uma forma diferente, e passou a ver resultados da retenção, com impacto financeiro para a instituição, inclusão de novos serviços e um processo de inovação. Isso tudo com o pensamento de que precisávamos ser estratégicos, precisamos ser... o nosso objetivo como área é preparar o estudante para o mercado, então a gente precisa ser estratégico e a gente precisa ter uma equipe cada vez mais preparada e consciente desse impacto para a vida do estudante. Né? Então, resumindo aí um pouco, o que a gente percebeu durante esses 2 anos, quase 3, que a gente tá nesse perfil mais estratégico, né? Que é muito importante que nós tenhamos reconhecimento da instituição, das nossas lideranças, os nossos coordenadores hoje percebem o PUC Carreiras como um ponto de apoio, né? Então, vivendo aí dentro da Covid, o que a gente vê? A gente vê os coordenadores com dificuldade com os estágios obrigatórios e nós somos referência para eles. Por favor, PUC Carreiras, eu preciso do estágio obrigatório. Então, a gente serve muito com essa ponte entre as coordenações de curso e os estudantes e as empresas, e isso nos ajuda muito. A gente aprendeu também que, às vezes, fazer o básico bem feito já nos ajuda muito, já é um grande diferencial para nós, né? No primeiro momento, a gente sabe que precisa mais, mas que fazer o feijão com arroz bem feito ajuda, né? A equipe, a ferramenta de gestão é essencial hoje para o nosso trabalho, a gente faz muita coisa dentro da plataforma, e a gente tem descoberto, principalmente agora do período da Covid, o quanto isso nos ajudou e o quanto tem nos preparado para esse processo. A gente aprendeu também que a gente precisa estar muito atenta nas mudanças do mercado, né? Então, uma coisa que a gente percebeu a gente estava falando tanto das competências do futuro, mas o futuro já é agora, né? A gente falando aí nas competências do fórum, eles previam coisas já para 2020, que elas já superaram, a gente já percebe uma mudança desse cenário e dessas competências acontecendo agora, né? E que se a gente não tiver essa conexão com o mercado, a gente não consegue trazer o estudante e prepará-lo para as necessidades que estão por vir. E a necessidade de uma inovação constante, né? Mudar os processos, mudar a forma de pensar com muita frequência é importante, mas não só a inovação pela inovação, a inovação que faça sentido para o estudante e que traga, de fato, resultados, né? Então, a nossa ideia não é transformar um processo só porque ele existe, só por mudar. A gente quer mudar para fazer a diferença na vida do estudante e fazer com que cada vez mais ele tenha mais contato com as organizações. Né? Então, aí esse slide ele só reforça, né? O nosso papel é conectar o estudante e o mercado da melhor forma, oferecendo as melhores oportunidades e preparando os estudantes para que eles estejam atentos, para que eles estejam cada vez mais atentos nesse processo e que não aconteça o que a Luciana comentou ali, né, de um estagiário chegar e a gente está falando aí só das competências do futuro, e a gente está deixando o básico descoberto. Então, todos os anos, né, a gente inicia o ano revendo o nosso planejamento estratégico, o que a gente precisa fazer e quais são os pontos. Para daí, então, colocar a mão na massa e mostrar o nosso trabalho. Então, a primeira coisa que a gente faz, já pelo 2º ano consecutivo, é um observatório de carreiras. Então, a gente pega as informações de todos os empregadores que lançam vagas lá no portal ou que a gente faz a busca pela vaga. A gente pega essas informações e consolida num relatório,
que nos traz informações sobre quantos nossos empregadores estão pagando para os nossos estudantes, o que eles estão ganhando nesse processo, quais são as softs e as hard skills que estão sendo solicitadas. Então, a gente faz um grande compilado, separa isso por curso e por escola. Esse relatório, os nossos coordenadores de curso, os nossos NDEs, eles têm acesso, e é a partir daí que a gente gera insights de melhoria para os cursos e para as ações do PUC Carreiras e para outras ações da instituição que tenham correlação com carreiras também. Então, primeiro ponto, a gente entende aí que é dado, é a gente pesquisar um pouquinho o que está acontecendo, o que veio, né, e o que está por vir aí no nosso cenário. Depois disso, a gente já tem dentro da instituição alguns projetos que vão acontecendo, nossa função acaba sendo rodar isso, um processo de mentoria. Então, hoje nós temos a disciplina de Soft Skills na graduação, que é conduzida pela Slash Education, e hoje eles nos indicam muitos estudantes, alunos que precisam do nosso suporte, assim como nós indicamos, fazemos essa troca de indicar o desenvolvimento de competências constantes. Nós já temos um projeto de mentoring rodando pelo segundo ciclo, onde pessoas do mercado vêm mentorar estudantes. E a ideia desse ano é a gente poder aperfeiçoar e trazer isso de uma forma ainda mais ampla. Nós temos um comitê de estudantes que constantemente nos trazem ideia, nos dão feedback sobre o PUC Carreiras e sobre a instituição, de coisas que a gente precisa mudar dentro do campus, de soluções. E a gente estava trabalhando com um óculos de realidade virtual para simulação de entrevistas, que era super bacana. Também trouxemos pessoas do mercado, Thais Targa, que hoje é uma das referências em Headhunter, pelo menos aqui no Paraná, sei que ela é muito conhecida em São Paulo também, uma gerente do Grupo Marista, e a Paula Boarim, que é uma consultora aqui da região também. O tempo todo fazendo eventos onde a gente consiga fazer essa conexão entre empresa, porque a gente entende que o estudante precisa estar em contato, ele precisa mostrar quem ele é, e as empresas também precisam dessa relação, né? Então, a gente traz muitas empresas para a PUC e muitos egressos também para falar, para contar suas histórias, e muitas vezes curar essas dores que os nossos estudantes têm dentro do processo. Então, isso é uma constante dentro do PUC Carreiras. E daí a gente vinha fazendo assim, muitos workshops de Excel, workshops de soft skills. A gente estava trazendo muita empresa para dentro da instituição, para elas poderem fazerem seus recrutamentos dentro do campus. A gente já teve processos junto com escritórios de advocacia, o SAP, a Bosch, Boticário, Renault, frequentemente dentro do campus, que são empresas de muita relevância para nós aqui na região. E tínhamos basicamente, né, um processo aí preparado, né, todo ele pensado no offline, né, nas atividades presenciais e muito corpo a corpo com o estudante. E quando iniciou o Covid, né, a gente está em home office e com as aulas no ambiente virtual desde metade de março, mais ou menos, a gente percebeu o seguinte, que em cada desafio a gente tem uma oportunidade. E era um momento que a gente podia fazer para modificar alguns serviços e ampliar muito mais. Né? Então, até então, tínhamos pessoas em cada campus cuidando do PUC Carreiras, mas a gente percebeu que com isso a gente conseguiu uma amplitude maior e hoje a gente tem uma sinergia entre os campos. Né? Então, quando eu vou fazer um workshop, eu estou falando em falar com todos os campos e não só com Curitiba ou não só com Toledo e assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente fez lá, né, quando iniciou a pandemia,
foi de novo ir atrás dos dados, né? E daí nós contactamos as empresas, as principais empresas que nos atendem, que têm estudantes que têm estudantes em estágio, para saber quais eram as competências que eles esperavam para o futuro, se eles tinham perspectivas de contratação de estudante, enfim, entender novamente esse cenário para daí a gente readequar esse nosso planejamento. E aí a gente entendeu que haveriam mudanças dessas competências, né? As skills que eram analisadas até então, que eram solicitadas, elas estão mudando e a gente vai precisar mudar também, né? E daí a gente conseguiu, em torno de 15 dias, colocar um novo projeto em pé e transformar tudo que a gente fazia no presencial para o online. Então, as orientações de carreiras, que até então aconteciam no presencial, hoje elas acontecem no ambiente online e a gente atende os alunos de todos os campos. A entrevista virtual que antes a gente fazia no óculos, né? Hoje a gente transformou isso dentro do simulador de entrevista e funciona e atende a necessidade, e a gente atende ainda mais estudantes do que a gente acontecia ali, né? E todo o nosso planejamento o tempo todo pensando, precisamos conectar alunos e empresas, e isso vai passar, todo esse processo ele vai acabar, e quando ele acabar, os nossos alunos vão continuar estando preparados para o processo, e se a entrevista agora ela é online, eles também estão preparados para isso, e a gente passou a ter uma adesão muito grande, não só das empresas, como dos estudantes, dos professores nos nossos processos. Então, a gente sabe que é sempre esse ciclo, a gente precisa ter a sinergia entre instituição, estudante e mercado, para que a gente consiga um processo cada vez mais fluido e que funcione como um todo, né? Pensar sempre nesse ciclo, porque, mais uma vez, né, a gente começou falando, o nosso papel é o sucesso do estudante, é saber que quando ele se formar, ele vai estar empregado, e manter as nossas taxas de empregabilidade e alunos trabalhando nas suas áreas, e se não nas suas áreas, que estejam trabalhando e felizes e satisfeitos com o que estão fazendo. É isso. É um pouquinho do que a gente vem fazendo dentro do PUC Carreiras. Muito obrigada pela oportunidade desde já. Legal. Muito obrigado, Isa. Né, como a gente estava comentando antes, né, é bastante coisa para falar aqui, a gente até já deu uma estourada no tempo, a gente tem várias perguntas aqui no chat da Samara, da Bárbara, da Etiane, do Davi. Obviamente a gente não vai ter tempo para fazer todas elas, mas depois a gente pode encaminhar para a Fernanda, para a Luciana e para a Isabela as perguntas aqui. Mas acho que a gente pode fazer até para... A maioria do pessoal tá firme aqui ainda, acho que eles conseguem ficar mais um pouquinho para a gente responder algumas dessas perguntas que eu acho que é legal. E do que eu anotei aqui, e pegando um pouco também das perguntas, que o pessoal está perguntando bastante quantas pessoas atuam nas equipes, é uma pergunta bastante frequente nesse tipo de pergunta também, se vocês puderem falar um pouquinho, principalmente a Fê e a Isabela, né? O pessoal falou bastante de indicadores aqui também, que eu acho que eu posso juntar isso numa pergunta que é a questão da gestão, né? O quão importante é gerir isso e ter dados, ter metas. Como é que vocês olham para isso? Acho que são duas boas perguntas para começar, assim, né? Aí, Fê e Isa, fiquem à vontade para falar aí. Eu posso começar, pode ser, Isa? Não, então, eu estava ouvindo a Isa, eu acho que tem um desafio, são realidades diferentes, né? A Isa são 23 mil alunos, nós somos 700 mil. E até quando eu entrei na Edux, eu tomei um susto, porque a Estácio tem 6 milhões de ex-alunos. Então, assim, é uma cidade do Rio de Janeiro de ex-alunos. Então, falando da equipe, como é que a gente se divide? A casa, que é aquela estrutura que eu comentei com vocês, na Widen, que é um grupo vindo da Ditana, e a gente está nesse momento de transição, a casa ela tem pessoas que
que cuidam disso. Mas, assim, não é muita gente, não. É uma pessoa para cada coisa. Então, tem equipes locais, mas as diretrizes, os pilares, os planejamentos, os KPIs, todos saem do corporativo. A gente está num trabalho de dados, então o planejamento, eu brinco que a equipe tem um cardápio em que eles podem escolher, porque senão depois, no fim da história, a gente não consegue contar a história, né? A gente teve um monte de evento, foi bom, foi, mas a gente não sabe dizer qual o pilar mais interessante, o que teve mais demanda. O que a gente teve agora, a gente tem um dashboard, então os eventos, o aluno participa por QR Code, ele se inscreve por QR Code, ele confirma a presença por QR Code, e a gente tem uma analista de dados que puxa esses dados e preenche um dashboard, que aqui não tem oportunidade de contar. Mas, por exemplo, esse semestre, eu fechei o semestre agora, eu descobri que o evento que mais teve público foram eventos relacionados ao pilar de equilíbrio emocional, depois de conexão com o mercado. Então, não é onde a gente quer chegar, mas já é um indicador. E mais do que isso, se o aluno quiser fazer um atendimento individual, eu consigo puxar a história dele e dizer para ele, olha, porque muitas vezes o aluno não sabe que história ele tem para contar. E ele não lembra. Então, a gente tem esse papel. Espera aí, lembra? Você fez um workshop de gestão do tempo, depois você foi numa feira de carreiras, depois você participou de uma palestra sobre ansiedade. Conte essas histórias. Então, a gente entende que os dados estão ajudando a gente, mas em termos de estrutura, a gente concentra no corporativo e as pontas executam, dando o sabor local, que eu também não gosto dessa lógica, eu aqui de São Paulo, falar sobre como é um evento em Caruaru. Isso não é correto, né? Então, a gente trabalha dessa maneira. E aí, tô curiosa para saber como a Isa trabalha. Acho que nós não estamos te ouvindo, Isa. Tem que liberar o microfone. Ainda não. Não. Sumiu o áudio. Deixa eu só aproveitar então, enquanto a Isa dá uma olhadinha no microfone ali, que eu acho que tem um ponto que eu acho que foi também uma linha em todos, assim. A Lu comentou sobre isso, né? Se a pessoa falou em lab design, falou sobre se o aluno sabe o que ele quer ou se a pessoa sabe o que ele quer, e a Fê acabou falando sobre isso, também, o protagonismo do aluno, né? Que também, às vezes, também o aluno chega na instituição, a gente comentou também sobre a questão do português, da matemática, um pouco desse gap estrutural que a Fê comentou do aluno já do ensino básico e médio, né? Assim como ele não tem uma educação sobre, uma educação sobre educação financeira e tal, também não fala muito sobre carreira, e ele chega na instituição, tá, e aí, quem sou eu, para que lado eu vou, como é que vocês enxergam esse apoio ou essa falta de maturidade do aluno em como lidar com isso? Bom, a gente brinca que a gente quer que o aluno tenha menos susto no primeiro dia de trabalho, porque o primeiro dia de trabalho a gente toma um grande susto, é que eu voltei para casa com dor de cabeça. Então, é nosso papel dizer para o aluno que ele não sabe que ele não sabe. Então, nossa ideia é fazer pequenas pílulas, né? Que às vezes ao conversar com o CFO, você vê a linguagem do CFO, às vezes está no intangível. Será que eu combino com esse tipo de profissão? Será que eu não combino? Então, é um mix, são microativações que a gente faz durante toda a carreira, mas tem um papel da gente dizer isso para o aluno. A gente colocar, eu acho que um papel importante da área de carreiras é dar intenção à comunicação. Então, quando a gente organiza por pilares, a gente diz para o aluno, olha, isso é importante, não está só nas notícias. Então, por isso que a gente entende que... E é um processo longo, porque são muito imaturos, e aí tem aquele estigma, geração G, geração Y, que eu particularmente não acredito muito nisso, eu acho que boas pessoas existem em todas as gerações. Então, a gente entende que é um trabalho de formiguinha mesmo, e por isso que tem que ter cadência. Então, todo semestre a gente fala de gestão do tempo, gestão financeira e validação da escolha. Então, todo semestre, até que uma hora o aluno vai falar, sabe de uma coisa? Eu vou participar disso aí. Então, é um trabalho bem granular e ele é invisível, que muitas vezes parece que ele não está acontecendo, mas a gente entende que alguns alunos conseguem dizer, poxa, que legal, nunca tinha parado para pensar nisso. Acho que essa é a principal devolutiva, nunca tinha parado para pensar nisso.
a gente já entende que a gente cumpriu o nosso papel. Entendi. Isa, acho que tu conseguiu liberar agora, né? Agora eu consegui. Coisas da tecnologia para a gente lidar aí no processo, né? Então, falando em número de colaboradores, hoje nós somos em 11 pessoas dentro do PUC Carreiras, além dos suportes que a gente tem nos campos fora de sede, que a gente chama, tá? Temos 2 pessoas que trabalham exclusivamente com carreiras, né, que é a Elaine e a Lucilene. Depois temos a equipe de estágio, que são mais 5 pessoas, que é um processo bem complexo, né, hoje, dentro da instituição, então eles fazem toda a gestão. Temos 3 pessoas na retenção, uma que faz suporte administrativo e 2 pessoas que ficam de frente no atendimento. E eu que cuido do Alumni, né, além da gestão. Então, somos em 11 no total. Cada sub-área dessas tem seus indicadores, né? Então, seja aproximação, acompanhamento, como a gente já falou, a gente gosta muito de ver números, né? De ter esse acompanhamento. Então, cada área tem os seus indicadores, seja para saber quanto que a gente converteu ali do carreiras para o estágio. Então, cada área tem seus indicadores específicos. E a gente faz um acompanhamento, inclusive, da satisfação do estudante em relação ao nosso trabalho, aos workshops que a gente faz. Então, todo esse acompanhamento que a Fernanda comentou, também de saber quais são os workshops que eles mais gostaram, que tem mais relevância, o impacto disso para o ambiente de trabalho, a gente está sempre acompanhando. Legal. Antes eu vou lançar uma última pergunta aqui, que eu acho que a gente já avançou bastante no tempo, mas acho que é legal até para fazer um fechamento. Eu vou só soltar aqui mais a última consulta, porque no fim essas discussões são muito ricas e a gente pode ficar um dia inteiro falando aqui, e a gente aqui falando especificamente da Simplicity, é o nosso dia a dia discutir isso e tentar achar soluções para montar projetos, para discutir alternativas para cobrir isso, né? Então, vou só soltar a última pergunta aqui. Se alguém quer que a gente converse com vocês, levantem a mão, que vai ser um prazer para a gente bater esse papo. Mas, por último, aqui, eu acho que até tem a perspectiva da Lu, obviamente, depois da Fernanda e da Isabela, para quem quer começar agora ou tá na dúvida de como iniciar, né? Qual que é o primeiro passo? Ou tem um time pequeno, assim, o que vocês acham que pode ser esse primeiro movimento para conectar com os empregadores ou com o mercado e trazer a realidade do mercado para mais próximo do aluno? Não sei se tu quer começar, Lu, assim, da perspectiva um pouco do mercado, assim, o que tu acha que seria um sinal bem visto pelo mercado, assim, das instituições? Esse mudo aqui tá brincando com a gente. Que bom, não foi só comigo. Eu vi até, acho que a Fernanda também falou disso, da abertura das empresas, né? Eu acho que é uma abordagem falando, acho que quando a empresa entende, primeiro, que a instituição de ensino está entendendo esse contexto, né? Todo que a gente falou aqui está buscando trazer uma solução para isso, que é uma solução para a empresa também, né? Eu acho que essa abordagem que até a Fernanda trouxe como do ganha-ganha, acho que isso já coloca um pé dentro da empresa, assim, do ponto de vista de coisas que as empresas querem ouvir, o tipo de conversa que elas querem ter, né? Eu acho que um segundo ponto, uma das questões que me ocorreu, assim, até sempre quando a gente sempre usa muitos dados, né, dessas pesquisas de Deloitte, de Mercer, de Korn Ferry, enfim. E aí, agora, porque eu estava fazendo esse trabalho aqui, eu estava pensando no quanto que a gente acaba... as empresas de consultoria acabam trazendo, né, esses dados de mercado, essas informações, assim, em relação ao que está acontecendo, e talvez a universidade pudesse
munir a empresa de dados da sua região, né? Trazer o expertise dos seus professores, das suas pesquisas, né? E falar para a empresa em relação ao que está acontecendo em relação aos talentos e a quem está no mercado ali buscando a universidade, talentos em geral na região. Eu acho que seria um valor agregado a trazer uma coisa mais específica que vai ajudar as empresas. E eu aqui, assim, acho que eu vi várias... eu acho que, claro, começar um projeto de pesquisa é algo mais complexo, assim, mas eu acho que começar... Acho que uma outra abordagem é isso de começar pequeno, né? Eu acho que tem a questão assim de, acho que começar com essa abordagem desse discurso, tipo, temos um problema, e aí escutar a empresa também, tipo, qual é o teu problema, qual é a dificuldade que tu tens, né? E aí, a partir daí, conseguir entender os links de onde que a universidade pode trazer essa resposta para os gaps que a empresa está enfrentando. Então, eu acho que eu iria por esse caminho, né, na abordagem para as empresas. Ótimo. Fê ou Isa, à vontade, quem quer falar primeiro? Não, eu nem, eu achei que era só, eu adorei, anotei a dica de conversar com a coordenação, que eu acho que é muito importante, né? A gente tem pesquisadores, pessoas fazendo trabalhos riquíssimos, e a gente não apresenta isso para as empresas. Eu só anotei, não achei que eu tinha que participar. Mas só assim, da perspectiva da instituição, o que você acha que pode ser um primeiro passo, assim, para quem não começou ainda ou está em dúvida? Eu acho muito poderoso isso, comece pequeno, mas comece com um projeto, né? Eu acho que a gente nunca vai chegar onde a gente quer, até porque se a gente chegar, a gente vai desanimar. Então, eu acho que começar muito pequeno, às vezes é se relacionar, se você se relacionar com 5 empresas, que outro tipo de relacionamento eu posso ter com essas 5 empresas, né? Ou então, a gente até estava pensando, a gente tem uma unidade em Carapicuíba, eu falei, a gente tem que conhecer a academia de Carapicuíba, o mercadinho de Carapicuíba, o supermercado de Carapicuíba, porque às vezes a gente fica querendo pensar no Walmart, sendo que para aquele aluno, para a carreira, ainda mais pensando que a gente quer que o jovem trabalhe e estude perto, a gente talvez tenha que fazer esse trabalho, né, de dizer para a academia que ela também é um empregador e que ela também pode participar das aulas de educação física e por aí vai. Então, a gente tem pensado muito nessa lógica, assim, inclusiva, para que todo mundo tenha oportunidade, e quanto mais rico, melhor. Então, eu acho que começar bem pequenininho, 5, 10 empresas, mas estabelecer um relacionamento forte, que é a mesma lógica do networking, né? Todo mundo tem os seus 5, 6 pessoas de carreira, se você sempre está na dúvida, liga, o que você acha disso? Faça esse movimento, não faça esse movimento. Eu acho que escolher empresas como apoiadoras e parceiras, mesmo que poucas, já é um ótimo caminho. E essa pergunta, né, o que você precisa, não o que eu tenho a oferecer, é riquíssima. Eu entendo que, assim, pensando em mercado, de fato tem uma estratégia, né? Qual é o objetivo? Acho que a gente tem que estar bem ciente que as empresas elas vão colaborar com a gente quando tiver essa relação de ganha-ganha. Então, a principal vantagem para a empresa se relacionar conosco hoje é que a gente garante que a gente está entregando um estudante com qualidade, mais preparado para o mercado, dentro das necessidades que eles têm. Então, eu acho que vale muito a pena pensar nessa estratégia, né? Qual a estratégia que você vai adotar, a relação de ganha-ganha, né? A vantagem para os dois lados, um relacionamento interno também. Eu acho que a gente ganhou muito espaço dentro da instituição e, consequentemente, no mercado mesmo, a partir do momento que a gente encantou os nossos coordenadores de curso e os nossos professores, não só estudante no mercado. Acho que isso vale bem a pena. Então, tenha os professores sempre como parceiros desse processo. Uma ferramenta, de fato, nos ajudou muito nisso, né? Mas a gente também entende que se a gente não tivesse a estratégia bem definida, a ferramenta não ia ser suficiente. Né? Então, hoje eu entendo que para esse processo funcionar com o mercado, etc.,
a gente precisa desses pilares, digamos assim, que é estratégia, uma boa ferramenta e relacionamento interno. Excelente. Acho que boas dicas para quem está começando e, de novo, acho que não existe uma receita de bolo aqui, não existe, né, nada escrito na pedra, e eu acho por isso que são tão importantes esses momentos para discussão e troca de ideias, e a gente tem tentado promover o máximo possível essa conexão, né? A gente estava comentando antes de começar aqui a sessão, tem um evento da Simplicity nos Estados Unidos que é bem legal, que a gente sempre estimula os clientes a irem, mas a gente vai continuar na nossa saga aqui de tentar abrir esses espaços para instituições e mercado de trabalho conversarem. Esse não é o primeiro e não vai ser o último também. A gente conta com vocês. Eu queria agradecer muito aqui a Lu, a Fê e a Isa, que toparam vir bater esse papo com a gente e compartilhar um pouquinho, né? Bem pouquinho da experiência, mas acho que já foi bastante rico conseguir ver essas diferentes perspectivas. Acho que é legal se colocar no sapato do outro, assim, e ver um pouquinho quais são os desafios. Mas, de novo, acho que tem muita oportunidade, né? O mercado está acelerando cada vez mais e as instituições de ensino estão numa posição que, se souberem aproveitar, tem muita oportunidade, muito mercado para explorar e tem muita coisa legal para a gente conversar aí. Mas eu gostaria de encerrar, então, de novo agradecendo as nossas convidadas aqui. Obrigado, Lu, obrigado, Fê, obrigado, Isa. Obrigada. O pessoal que ficou aqui até agora. Prazer, obrigada. E a gente vai mantendo contato. A gente tem várias perguntas, a gente vai encaminhar para o pessoal depois aqui. A gente vai compilar as perguntas e encaminhar para nossas convidadas. Agradecer mais uma vez, muito obrigado. E até o próximo webinar ou evento presencial, quando a gente conseguir fazer o próximo, né? Mas até o nosso próximo encontro presencial ou virtual. Obrigada, pessoal. Até. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, pessoal. Tá.